A todos. Boa tarde, Roger. Boa tarde. Vamos iniciar com uma pergunta da Paula Carvalho, do GE. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Maia. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para você, Roger. Feliz aniversário, primeiro de tudo. Obrigado. Eu queria te fazer duas perguntas, se você me permitir. Uma é sobre a mudança, né, a evolução do Fluminense no segundo tempo com a entrada, com as mexidas que você colocou, né, principalmente o Gabriel Teixeira, e perguntar também assim, sobre os gols do Fluminense. Eu estava dando uma olhada daqui, se eu não estiver errada, dos 22 gols do Flu na temporada, 21 foram no segundo tempo. Por que você acredita que isso esteja acontecendo? Obrigada, Roger. Então, primeiro a gente tem que contextualizar o jogo da forma como os adversários se comportam quando vêm jogar, sobretudo dentro da nossa casa como visitante, né? Procuram, como foi o caso de hoje, jogar em bloco baixo, restringindo o espaço, negando o espaço para que a gente jogasse, né? Permitindo só que a gente ficasse com o controle de jogo nos pés dos volantes e dos zagueiros para poder pressionar de frente. Aí entra uma leitura do que está acontecendo dentro de campo e as intervenções à beira do campo para que a gente buscasse solucionar esses problemas. Mas um adversário que construiu o seu gol numa jogada de bola parada e um jogo que estava muito equilibrado, né, com pouca chance para ambos os lados. Mas não há uma explicação definitiva, né, pelo fato de você não construir os seus jogos desde o primeiro minuto. Ela está muito ligada ao que o adversário lhe impõe de dificuldade e as soluções que a gente encontra. E no primeiro tempo, especialmente nesse tipo de jogo, a gente carregou a linha com 4 jogadores e ficou com pouca gente dentro do bloco para articular essa bola, né? O que faz com que, ao basear a linha adversária, você não tenha o espaço para jogar à frente dos zagueiros e nem tampouco as costas. Quando a gente corrigiu esse posicionamento, que coloquei a flutuar mais Casares e mais Abel, né, as costas dos volantes, gera dúvida na primeira linha e você tem a possibilidade daí sim, ou jogar dentro ou ter as costas em profundidade, como por exemplo foi o gol do Abel na penalidade da jogada criada por ele. Próxima pergunta do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa tarde, Daniel. Oi, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Roger. Também parabéns, feliz aniversário e parabéns pela vitória. Obrigado. Roger, hoje você escalou, né, pela primeira vez aí o Bobadilla e está atuando também como titular ao lado do Abel Hernandes, né? Muita gente vinha discutindo possibilidade, contratou um porque contratou o outro, mas você escalou os dois juntos. Queria que você avaliasse essa estreia como titular dos dois e como funcionou essa dupla no ataque e também falasse um pouquinho do Paulo Henrique Ganso. Foi um jogador que não foi nem relacionado para a partida de quinta-feira contra o River, hoje começou no banco, entrou e, pelo menos na minha avaliação, acho que ele entrou muito bem, né? Fez um gol, deu uma assistência, deu outro espaço, deu um passe ali para o Abel Hernandes finalizar a defesa do goleiro. Queria que você fizesse uma avaliação também do Ganso. É engraçado, né? Porque quando a gente não contrata, é porque a gente não contrata. Quando a gente contrata mais de um, é porque a gente contratou muito, né? Mas são jogadores com características diferentes. Esse é que é o mais interessante, né? O Raul, ele é um centroavante, mas ele também tem mobilidade, né? E para jogar como segundo atacante, algo que no Brasil muitas vezes a gente perdeu essa forma de jogar, imaginando que você sempre precisa de um meia por trás do centroavante para municiar esses jogadores. O que eu propus hoje foi jogar com meia ponta, com 2 jogadores na área, né, o próximo dela, com um deles sempre procurando os espaços nas costas dos volantes, mas sobretudo em posse de bola, que a gente pudesse colocar o Casares o mais rápido possível para dentro do campo e formar um meia com 2 atacantes à frente para ele poder municiá-los, né? Os poucos espaços no jogo restringiram um pouco essas nossas ações, né? Mas de modo geral eu acho que funcionou bem. No segundo tempo, quando houve esses ajustes, né, em que para que os dois não ficassem excessivamente grudados à linha defensiva, a gente conseguiu ter um pouco mais de fluidez e atacar as costas em velocidade. Eu acho que foi uma boa estreia, né? Eu já frisei em outros momentos, né, que quando eu chego, eu faço uma
anamnese com os jogadores, uma entrevista nos determinados esquemas, né, que a gente pretende jogar, né, mesmo com duas linhas, né, você ter um meia ponta é uma formatação completamente diferente. E hoje foi mais uma forma de jogar diferente, que a gente já vinha trabalhado em 2 ou 3 coletivos, inclusive com os 2 à frente, e tinha funcionado tão bem, muito bem. Agora, com relação ao Paulo, né, eu tenho que elogiar o profissionalismo do Paulo desde o primeiro momento, né, quando do momento dessa entrevista, dessa conversa, o Paulo me relatou que gostaria de ter mais tempo em campo, diferente do ano anterior. Mas também na conversa eu relatei que essa função que o Paulo atua, para mim, ela deve funcionar muito mais como um meio atacante do que um meio articulador excessivamente. Que esse jogador, quando ele não esteja no processo de articulação, que eu não vejo única e exclusivamente a obrigação do camisa 10 articular o jogo, né, como centralizador das ações e entrar dentro do campo ofensivo, que ele estivesse próximo ou dentro da área. E o Paulo tem cumprido, quando está em campo, nos momentos que está em campo, tem cumprido muito bem. Eu ainda ontem frisei e na entrevista passada disse que eu gostaria de poder colocar todos os jogadores no banco à minha disposição para poder escolher o melhor que esteja à minha disposição e que eu entenda para colocar no jogo, mas infelizmente eu não posso. E a composição do banco de reservas, ela é feita sobretudo hoje, ainda mais com mais jogadores, com cada vez mais especialistas nas suas funções. Então eu tenho 2 zagueiros, eu tenho dois laterais, um esquerdo e um direito, eu tenho 2 volantes, um para cada lado, eu tenho meia e dou prioridade para ter mais jogadores de ataque e que possam fazer posições diferentes dentro do campo. Então, para determinado compromisso, infelizmente, eu vou ter que deixar alguns jogadores e muitos deles importantes. E isso não foi a primeira nem vai ser a última. Mas o jogador dentro de campo, ele cava o seu espaço. Como hoje o Paulo conseguiu fazer o seu belo gol e nos ajudar. Eu fiquei muito feliz com ele. E quando eu cheguei aqui, eu frisei para ele que numa conversa de aeroporto, quando eu encontrei o Narciso, que havia sido seu treinador na categoria de base, e ele havia me dito que o Paulo era um grande meio atacante, sim, que na base fazia muitos gols exatamente como ele fez hoje, entrando de dentro da área. E se vocês puderem recuperar a beira do campo, uma imagem, quando eu parabenizo ele, eu digo para ele: Paulo, foi isso que aquele teu treinador me disse. E ele cumpriu bem a função, está de parabéns, todos estão de parabéns, e a gente vai seguindo. O grupo é forte, e a gente quer que todos estejam preparados para jogar. Próxima pergunta do Edson Viana, da TV Globo. Boa tarde, Edson. Oi, Roger, boa tarde para você, parabéns também pelo seu aniversário, pela vitória. Obrigado. Deixa eu dar 2 coisinhas também. Hoje foi um jogo que, fora o resultado, fora tudo, você teve a oportunidade de botar em campo um time que pôde experimentar muita coisa, como você falou, de caras que chegaram recentemente. Quanto do que você observou hoje já te dá convicções a respeito dessas possibilidades do grupo, que você definiu como forte agora, que você pode fazer para a temporada, e também o fato de você, com o resultado, não ter um confronto teoricamente mais complicado, um clássico já na semifinal, vai enfrentar o Português, que vem fazendo um bom campeonato também, mas no meio dessa maratona de Libertadores e Carioca isso deve ter um significado. Obrigado pelo parabéns. O objetivo da vitória hoje não era fugir do clássico, era ter a vantagem que o segundo lugar tem em relação ao adversário que nós vamos enfrentar. Agora, claro que era importante a gente vencendo hoje, ter essa tranquilidade de saber que nós teremos jogos fortes na próxima fase, mas nós estaremos também focados na Libertadores. E isso divide as atenções e as atuações hoje, as experimentações, os jogadores que entraram e puderam contribuir com essa vitória hoje nos dão a confiança de que, ao contratar esses jogadores, como eu frisei em uma outra coletiva, com características de se adaptar em outras funções, nós não contratamos 4 ou 5 jogadores, nós contratamos mais, porque eles se desdobram dentro de campo, podendo atuar diferente. E isso que é importante. O nível de treino já aumentou muito, em função dos jogadores que chegaram, a competitividade aumenta muito, e é no treino, no jogo, que o jogador se escala para os próximos eventos. E assim a gente vai seguindo, porque o ano é duro.
O jogador não é reserva, ele está circunstancialmente como reserva, como suplente, né? Cada jogador tem essa história, né? E eu costumo dizer para os atletas que o campo é um grande mercado, né? Me compra 5 minutos em campo, né? Que eu ofereço mais numa outra circunstância, que ela pode acontecer imediatamente ou também não, né? Faz parte do jogo, e sobretudo nesse momento que a gente vive de pandemia, né? Com possibilidade de jogadores estando fora, sempre na iminência em função de positivar, tem que estar todo mundo à disposição e bem treinado. Próxima pergunta do João Gurgel, do Saudações Tricolores. Boa tarde, João. Boa tarde, Roger. Parabéns pelo aniversário, 46 anos. Parabéns também pela classificação aí para as finais do Campeonato Carioca. Roger, são duas questões que eu queria abordar com você. Primeiramente, assim, hoje o Fluminense entrou em campo com um time um pouco mais experiente do que o habitual, né? Marquinhos com 24, Casares com 29 e Danilo Barcelos também com 29. Eu queria que você falasse o que você pensou desse time mais experiente nesse primeiro tempo. Um time um pouco essa galera mais rodada, e aí você acha que foi o calor, um pouco também da falta de entrosamento entre os jogadores também, que culminou com o Fluminense não apresentar o que você esperava, e também falasse um pouco sobre o Gabriel Teixeira, né, que é um menino, veio aí na temporada passada, e já está sendo aí cotado por muitos tricolores, já por grande parte da torcida, como uma das principais revelações da temporada. Ele que pode atuar também não só como meio, como aberto também. É um jogador que você mesmo vem gostando muito e precisando bastante. Não, infelizmente a primeira pergunta eu não vou te conseguir responder da forma como talvez tu imaginou que eu coloquei. Eu não pensei no time experiente para colocar em campo, né? Não foi essa a minha intenção. Não pensei na experiência, né? Pensei no tipo de esquema que eu poderia pensar. Foi um time mais experiente para dentro de campo, mas não tem relação nenhuma, né, a dificuldade que foi apresentada em função da imposição do jogo do nosso adversário com relação à experiência dos jogadores. Pode ter a ver com um pouco de desentrosamento, né, dos jogadores que atuam um pouco, né, sobretudo, né, ali na frente, né, que o Abel e o Raul, né, que são dois jogadores que não estavam tão habituados à nossa mecânica rotineiramente, né? Mas então não pensei em botar um time mais experiente, né? Não me passou pela cabeça nesse sentido. Agora, com relação ao Biel, né, nos primeiros jogos com o 23, né, me chamou muita atenção, sobretudo a sua personalidade, o seu tipo de jogo e o seu comprometimento com as fases do jogo. O jogo tem duas fases, uma para defender e outra para atacar. E a sua leitura tática defensiva, sobretudo, sem abrir mão da sua característica de jogo, para mim foi muito marcante naqueles dois jogos, né, que eu vi do Biel. E imediatamente pedi para que ele fizesse parte desse processo, porque imaginei que ali estaria surgindo um jogador com muito potencial. E ele estava ansioso, né, porque entrou todos os jogos participando bem, né, conseguindo levar a gente para frente, mas é um jogador que finaliza muito bem com ambas as pernas e ainda não estava tendo sorte, né, finalizando. Todos os jogadores entram, contribuem de alguma forma, mas o atacante fica ansioso pelo seu gol. Hoje, casualmente, na reza eu estive do seu lado. Eu disse, agora deu, né? Agora já passou aquele primeiro momento, a ansiedade de fazer o primeiro gol, né? Agora eu tenho certeza que a bola vai bater e tu vai finalizar bem e ela vai entrar a partir de agora com mais facilidade do que não entrou até agora. É uma grande revelação, tem bastante a evoluir, mas é um jogador que eu vejo com grande potencial, uma janela muito grande de evolução, né? Tanto técnica quanto física e emocionalmente. Para finalizar, a próxima pergunta do Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Boa tarde, Sérgio. Sérgio? Boa tarde, Roger. Feliz aniversário para você. Um grande abraço. Nós estamos ao vivo. Obrigado, Serginho. E eu gostaria já de planejar e de projetar o que o Fluminense terá pela frente. O Independiente será o próximo adversário. Depois da estreia contra o River, você acha que tira aquela tensão, o time já vai com mais tranquilidade para o jogo lá na Colômbia? E aqui tem os teus amigos, ó, Bé, o Aranha,
Rubem Leão e Roberto Dinamite e o Gilson Ricardo para te parabenizar pelo aniversário de hoje, Roger. Obrigado, Cezinho. Obrigado a todos aí no estúdio. Prazer estar falando com vocês. Agora, a partir de agora, né, Serginho, a gente começa a projetar o nosso confronto fora de casa, o primeiro jogo na Libertadores fora de casa. Né, hoje foi concentração e 100% foco no estadual. Penso sim que para um segundo jogo, né, a ansiedade da estreia talvez não apareça com tanta nitidez como foi nos primeiros momentos do jogo contra o River, mas é jogo duro também, é jogo difícil. Nós saímos dos nossos domínios, né, para enfrentar um adversário forte, né, já tive muitos embates, né, jogando Libertadores, né, com uma cultura diferente, mas eu acho que a gente vai estar construindo algo que nos projeta e nos dá confiança que nós podemos fazer uma grande Libertadores. Pessoal, assim finalizamos então a entrevista do técnico Roger Machado. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde, Roger. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, bom domingo. Olá, gente. Boa tarde.